lá para o cultinho infantil. Glória a Deus. Quantos e quantas crianças vão saindo? Quantos aqui crê que essa é a palavra de Deus? Amém? Eu não acredito que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Mas antes de eu ministrar o que eu quero ministrar aos irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o que o Senhor está fazendo nas nações, em todos os continentes, em toda a terra. Deus, esses dias, irmãos, está fazendo uma obra linda, uma obra maravilhosa em toda a terra. Deus está levantando uma igreja que ora. Amém? Deus está levantando casa de oração em todos os lugares do mundo. O ano passado, eu tive o privilégio de participar de uma reunião com 4 apóstolos. Esses homens, eles passam o ano inteiro viajando o mundo inteiro. Eles viajam literalmente o mundo inteiro para ver o que o Senhor está fazendo. E aí eles vêm para São Paulo, lá em Montemor, e lá eles convidam 100 pastores do Brasil. São escolhidos esses 100 pastores, e eles dão um relatório de tudo aquilo que Deus está fazendo nas nações. E nos últimos anos, eles têm dado um só relatório. E o relatório é: Deus está levantando nos 4 cantos da terra casa de oração. Porque há um mover de Deus nisso, irmãos. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Quem sabe disso, irmãos? Muito próximo. E nós cremos que antes da volta de Jesus, o Senhor vai trazer um avivamento sobre a terra. Nós vamos fazer a colheita dos últimos dias. E eu creio que Deus quer fazer de você também uma casa de oração. Amém? Você recebe essa palavra? Então diga comigo: eu serei uma casa de oração para as nações. Né? Para aqueles que não estiveram lá no evento nosso, eu falei algumas coisas que quero dizer aqui. Quem já ouviu falar sobre a Indonésia? Um país chamado Indonésia. A Indonésia é um dos países mais fechados para o Evangelho. Todo mundo, talvez seja o país mais fechado para o Evangelho. Lá na Indonésia, o Senhor levantou 40 casas de oração. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Você tem dúvida que a Indonésia será salva? O Egito é um país extremamente complicado de se pregar o Evangelho. Um país que não aceita o Evangelho. Na capital, no Cairo, Deus começou uma casa de oração com um senhor de idade e uma adolescente. E eles começaram a orar. E naquele país tem um homem muito rico, um sheik. Ele tem 80% de todo o petróleo do Egito. E a filha desse empresário, uma mocinha de 10 para 12 anos de idade, contraiu uma doença, uma enfermidade incurável. E aquele homem, com todo o dinheiro que ele tem, mandou a sua filha para os Estados Unidos. E passou pela mão dos maiores médicos americanos, tratou com os melhores remédios, com os melhores equipamentos, e não curou a menina. Depois ele levou ela para a Inglaterra, onde também fizeram todo tipo de tratamento para aquela moça. Passou também na mão de vários médicos e não foi curada. E ele voltou para o Cairo. Chegando no Cairo, na casa dele tinha uma empregada que conhece aquele homem de oração, que conhece aquele senhor e aquela adolescente, que já frequentou o local de oração algumas vezes. E aquela moça disse assim para aquele homem: eu conheço um homem que ora pela sua filha e ela vai ser curada. E aquele homem muito rico, muçulmano, ele muçulmano, toda a sua família muçulmana, perguntou quem era aquele homem. A menina disse: só que tem um detalhe, ele é um cristão. Mas o empresário, desesperado, vendo a sua filha morrendo, levou a sua filha para aquele homem. Ele orou com a moça, aquela criança. A criança foi curada instantaneamente pelo poder de Deus. Aquele homem, junto com toda a sua casa, prostrou-se diante de Jesus e recebeu Jesus como Senhor. E aí ele virou para aquele senhor e disse assim: você pode pedir o que você quiser,
E o governo tem um espaço bem no centro da capital do Cairo, um espaço vazio. E aquele homem disse: eu quero que você me dê aquele espaço, que você construa lá um local de oração. E ele foi lá, falou com o governo deu a área para ele construiu um espaço um pouquinho menor do que esse, com tratamento acústico. E ali tem uma reunião de oração, irmãos, dia e noite. Amém? Eles clamam dia e noite pelaquela nação. E agora esse ano passado, agora fizeram um evento. Marcaram um evento no deserto. E lá naquele deserto apareceu 1.500 jovens dizendo que queria Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Então Deus está fazendo uma obra linda na terra, irmãos. Deus está levantando casa de oração. E eu profetizo que em Mineiros, Deus vai encontrar você para fazer de você uma casa de oração. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Amém? Então coloque a sua mão assim em nome de Jesus, todos. Pai, eu te dou graças por essa igreja. Senhor, eu te louvo por esses irmãos, por essas irmãs, pelos pastores, pelos ministros dessa igreja. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor levante aqui uma casa de oração. Senhor, que essa igreja seja conhecida como a casa de oração para as nações. Senhor, desperta essa comunidade, desperta essa igreja, para que ela interceda, para que ela tenha turnos de oração. Senhor, levanta músicos aqui, adoradores. Senhor, dá aqui centenas de adoradores, para que essa igreja tenha turno de oração 24 horas. Senhor, levanta aqui homens e mulheres, nos dá a graça de ter aqui um candelabro de oração, onde teremos oração 24 horas. Pai, eu oro por essa igreja, para que ela seja despertada para a oração, no nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Amém. Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quem achou da glória a Deus? Acho que todo mundo achou. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Lê comigo a partir do versículo 26, Jesus falando. Ele disse assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, e depois dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Quero falar um pouco com os irmãos, rapidamente com os irmãos essa noite, sobre o reino de Deus. Porque há muitas pessoas que estão dentro das igrejas e elas não sabem sobre o reino de Deus. Nessa parábola, Jesus vai explicar como que o reino de Deus funciona. Mas antes de nós entendermos como que o reino de Deus funciona, nós temos que saber o que é o reino de Deus. E duas pessoas na Bíblia definiram o reino de Deus. Explicou o que é o reino de Deus. Essas duas pessoas foi o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo. Nós precisamos entender, irmãos, o que é o reino e como o reino de Deus funciona. Então, abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 17, porque aqui em Lucas, Jesus dá a primeira definição do reino de Deus. Lucas, capítulo 17. Lucas 17, comigo a partir do versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Diga comigo: o reino de Deus não pode ser visto com os olhos físicos.
Diga, o reino de Deus não tem aparência física. Olha a continuação. 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Ninguém consegue mostrar o reino assim. Ali, ó, olha lá, ou lá está. Não, Jesus disse que não é assim. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quem aqui já nasceu de novo da glória a Deus? Então diga, o reino de Deus não é o prédio que o Edir Macedo construiu. Diga, o reino de Deus não é os grandes templos feitos por mãos humanas. Diga, o reino de Deus não é natural, não é físico. Diga, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O reino de Deus é a vida de Deus que está dentro de mim. Yes! O reino de Deus está dentro de vós. Essa é uma geração que não entende o reino de Deus. Eu estava em São Paulo esses dias ouvindo o relato das pessoas da inauguração do Templo de Salomão que o Edir Macedo fez. E as pessoas comentando como se aquilo fosse o reino. E as pessoas diziam, quando a gente entra lá, a gente olha para as paredes, a gente olha assim, parece que tem algo diferente ali, parece que Deus está ali. Não, Deus não está naquelas paredes, Deus não está naquelas figuras. O reino de Deus não é algo que você vê com os olhos físicos. Reino de Deus não é construção física, não é prédio belo. Reino de Deus é a vida do próprio Deus dentro de nós. O Evangelho de João diz que tudo que Deus é, ouça isso, tudo que Deus é, foi derramado em Jesus. O Evangelho de João diz que Deus pegou a sua vida e colocou no seu Filho. E o seu Filho dá essa vida a quem Ele quer. A palavra de Deus diz que todo aquele que recebe Jesus, recebe a própria vida do Filho de Deus. Amém? Então diga comigo, a vida de Deus, que é o reino, foi colocado no seu Filho. E quando eu recebi o Filho, o reino de Deus, que é a vida de Deus, foi colocado dentro de mim. O que está dentro de você? O que você tem dentro de você? Antes de você conhecer Jesus, você não tinha um reino. Você não estava em um reino e nem o reino estava em você. Antes de você conhecer Jesus, a Bíblia diz que você estava oprimido, você estava preso, você estava amarrado, você estava no império. A Bíblia chama de o império das trevas. Mas a Bíblia diz que Jesus arrancou você, tirou você do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Você pode dar graças a Deus por isso? Antes você estava em trevas, preso em um império. Quem era o imperador desse império? Era o diabo. A Bíblia diz que nós éramos guiados pelos demônios. Mas quando você recebeu Jesus, o reino, Jesus veio e tirou você do império das trevas e transportou você para o reino de Deus. Então diga comigo, o reino de Deus não é físico, não é aparente, não se vê com os olhos físicos. Diga, o reino de Deus é a vida espiritual de Deus que está depositada em mim. Você entendeu isso, amém? Quantos podem dar glória a Deus? Diga mais uma vez, o reino de Deus está dentro de mim. Diga mais uma vez, o reino de Deus não é prédio, não é beleza física, é uma vida. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não sabe. A Igreja Católica do Brasil está rachada. E está rachada em muitas partes. Sabe por quê? Porque alguns padres se tornaram famosos dentro do catolicismo. E esses padres construíram megas igrejas.
Tem um que está construindo uma em Trindade. Grandes templos, megas templos. E os católicos não querem mais frequentar aquelas congregações pequenininhas dos bairros. Virou Meca, virou um ponto de encontro, virou um Deus, o templo, aqueles belos templos. Para eles é sinônimo de que o reino de Deus é aquilo. Todas as igrejas que trabalham com a comercialização da palavra de Deus estão fazendo a mesma coisa. Tem uma no Brasil que está construindo a cidade de Deus, que é um templo. A Universal construiu agora o Templo de Salomão. São réplicas. Isso está cheio nos Estados Unidos. Construindo belos templos. Aí diz para o povo, Deus está aqui, porque aqui é o lugar onde Deus está. O reino de Deus não está no físico. O reino de Deus está no espiritual. Deus não habita mais em casa feita por mãos humanas. Deus agora habita em casas feitas pelas próprias mãos dele, que é você. Posso ouvir glória a Deus? Segunda pessoa que definiu o reino de Deus foi o apóstolo Paulo. Vai comigo para Romanos, capítulo 14. Vamos definir o reino para depois nós entendermos o reino. Romanos capítulo 14. Lê comigo o versículo 17. Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ver mais uma vez, irmãos. Eu amo esse texto. Porque o reino de Deus não é bebida nem Coca-Cola. Aliás, não é comida nem Coca-Cola. Diga comigo, o reino de Deus não é comida nem bebida. Irmãos, os crentes comem muito e bebem muita Coca-Cola. Diga comigo, o reino de Deus não é isso. Está bem? Antes de eu entrar mais profundamente aqui, escute isso. Alguns meses atrás eu estava numa igreja e o pastor daquela igreja é um homem rico, tem poder aquisitivo razoável. E eu fui pregar lá na igreja dele, uma igreja maior do que essa aqui, umas 300 pessoas. Ele disse assim: olha, eu comecei essa igreja tem pouco tempo. Tem pouquíssimos meses que eu comecei essa igreja. E ela já cresceu, você viu aí que maravilha? Eu disse, glória a Deus, o Senhor está operando. Ele disse, é porque eu recebi uma estratégia. Eu descobri uma estratégia de crescimento de igreja. Eu disse, ah, bom, que bom, e que estratégia é essa? Como ele é um homem muito rico, todo culto na igreja dele tem churrasco. Todo culto da igreja dele tem arroz com galinha, tem coca, tem refrigerante, tem bolo, tem festa, tem comida. Ele tem alguns ônibus que ele sai pegando as pessoas na cidade e elas vêm. Eu fui jantar com ele e eu fui obrigado a falar algo para ele, irmãos. Eu sei que nunca mais ele vai me chamar para pegar na igreja dele, mas eu disse para ele, a sua igreja é a mais miserável da terra. O seu povo é tão miserável que eles trocam Jesus por um prato de comida. Jesus já falou sobre esse tipo de igreja que você está edificando. Jesus disse que alguns iam atrás dele só por causa do Marmitex, só por causa da comida. Era gente que não queria nada com o reino, era gente que não queria nada com a cruz, era gente que não queria ser discípulo, eles queriam resolver o problema da fome deles. Aí Paulo está dizendo aqui, o reino de Deus não é bebida nem comida. Jesus está definindo um reino, mostrando que o reino de Deus não é aparente. E Paulo está dizendo que o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus, ele diz aqui, em primeiro lugar, é justiça. Quem aqui pode levantar as mãos e agradecer a Deus pelo sangue de Jesus, que fez de você um justo pelos seus pecados? Amém? Por que muitas pessoas não vivem no reino? Porque não entendem o que aconteceu com eles no reino. Irmãos, não tem nada mais maravilhoso do que a justiça do reino. Glória a Deus. Amém? Qual é a justiça do reino? Na verdade, queridos, todos nós aqui, nós merecíamos o inferno. Nós não merecíamos o céu. Nós não merecíamos ser salvos. A palavra de Deus diz que não há nada em nós que agrada a Deus.
Mas Deus se agradou, Deus se alegrou em colocar o seu Filho na cruz, em derramar o sangue do seu Filho para nos justificar de todos os nossos pecados. Amém? Então o reino de Deus é justiça. Você só está no reino porque os seus pecados foram perdoados. A sua justiça chama-se o sangue de Jesus. Eu tenho uma pessoa na minha família que ainda não é salva. Ela disse assim para mim: o que te garante que você vai para o céu? Por que você vai para o céu e eu não vou para o céu? Por que você tem direito do céu e eu não tenho direito do céu? Eu disse: é simples, porque eu reconheci o sangue do Filho de Deus derramado pelos meus pecados. Irmãos, você vai chegar na glória e a única coisa que você vai fazer lá é agradecer Jesus pelo sangue que Ele derramou por você. Essa é a justiça de Deus. Eu estava esses dias em São Paulo, um tempo atrás. Eu sou ruim de data, então eu estou usando assim agora, um tempo atrás. E uma pessoa estava me falando sobre um maníaco que matou muitas pessoas em São Paulo. Ele matou várias mulheres, estrangulou essas mulheres, cortou, colocou em mala, jogou no rio. E eu estava jantando com o pastor dele. E o pastor dele contando para mim que ele havia se convertido na prisão. E que ele nasceu de novo. Nasceu verdadeiramente da água do Espírito. E que se tornou uma voz de Deus dentro daquele presídio. E Deus já usou ele para ganhar muitas pessoas para Jesus. Agora, queridos, sabe qual é a minha vontade diante daquele homem? É não de receber como um pastor. É de pegar uma arma e dar 10 tiros na casa dele. Eu não aceito o que ele fez, mas Deus aceita ele por causa do sangue do seu Filho. E sabe o que ele disse? Ele disse: eu não quero sair da prisão. Eu vou ficar aqui na prisão até a volta de Jesus ou até eu morrer. Ele disse: porque eu sei que os evangélicos não vão me aceitar. Eu sei que eu vou ter dificuldade de encontrar uma igreja para ser membro, porque ninguém vai me aceitar, ninguém vai acreditar em mim. Mas Deus não só acreditou, como Deus aceitou o arrependimento dele e lavou ele com o seu sangue. Diga comigo: o reino justifica pelo sangue. Amém? Em segundo lugar, Paulo diz aqui que o reino é paz. Irmãos, o tempo é curto porque eu quero voltar na parábola. Como que está a sua paz? Como está a sua paz? Você tem paz quando você vai lá no banco e tem dinheiro sobrando? A sua paz só é paz quando tudo está bem na sua casa? Quando não falta dinheiro? Ou você tem paz em toda e qualquer situação? Você olha para a igreja, irmãos, parte da igreja não está em paz. Você conversa com os cristãos, a maioria deles estão aflitos. Você já observou isso? Quem já observou isso? Os cristãos estão aflitos. Eles não têm paz. Você chega, eles estão atormentados. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam apavorados com medo de Herodes dentro de uma casa. Jesus aparece de repente, passa pela parede, se apresenta a eles e diz: paz seja convosco. Por que Jesus disse aquilo? Porque o reino já tinha sido inaugurado. Agora não precisa mais viver atormentado. A paz seja convosco. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. E que nós vamos conhecer a profundidade de Deus, irmãos, quando nós aprendermos a paz. Mas está cheio de cristão que não tem paz, irmãos. Você conhece cristão que perde noite de sono? Quem conhece cristão que perde noite de sono? Você conhece cristão que tem medo de passar fome? Alguns anos atrás eu estava fazendo uma cesta básica para uma pessoa que estava necessitada. E eu fui na casa de uma irmã rica. O que eu disse? De uma irmã rica. O que eu disse? E eu cheguei lá e falei da situação para ela. E ela foi lá e buscou 1 litro de óleo de soja para dar para a cesta. E aí eu peguei 1 litro de óleo de soja e falei: Deus, eu levo para a cesta ou eu quebro na cabeça dela?
O marido daquela irmã tem uma fazenda de mais de 250 alqueires, cheia de boi. E aí eu comecei a conversar com aquela irmã. Eu não estou falando de uma nova convertida, estou falando de uma pessoa que tem anos de... Ela disse: pastor, o meu maior medo é passar fome. Eu falei: o quê, querida? Ela disse: o meu maior medo é passar fome. E eu olhei carinhosamente para ela e disse: irmã, responde uma coisa para mim. A senhora consegue comer um boi por dia? Ela disse: não, pastor, que isso? Eu não consigo comer nem 500 gramas. Falei: pois se a senhora comer um boi por dia, a senhora não consegue comer todos os bois que o marido seu tem na fazenda. Veja, irmãos, o nível de ansiedade que as pessoas vê. O reino de Deus é paz. Queridos, vá para casa hoje, deita e durma, e saiba que o seu Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. O reino de Deus é paz. O ímpio é que vive apavorado, é que corre atrás de dinheiro dia e noite, é que tem medo do câncer, é que tem medo das enfermidades, é que tem medo de passar falta. Mas você não, porque aos seus ele dá enquanto dorme. Paz seja convosco. Precisamos aprender o reino, irmãos. O reino é paz. Crente que não consegue ofertar porque tem medo de faltar. Está anos na igreja, não é dizimista, é avarento, porque não conhece a paz. O avarento não tem paz, irmãos, porque o Deus dele é o dinheiro. E esse Deus cobra 24 horas. Mas quem está no reino tem paz. Aí está lá os discípulos desesperados dentro de um barco, o vento batendo de todos os lados, aquela nuvem de vento, de tribulação. Lembraram que Jesus estava no barco. Querido, deixa eu te falar algo: Jesus está no barco. Amém? Respira fundo e diga: Jesus está no barco. Dá uma respirada para o seu irmão e fala assim: Jesus está no barco. Eles lembraram que Jesus estava no barco, correram lá. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Queridos, no reino você dorme na hora da tribulação, porque o seu Deus é presente, é socorro na hora da tribulação. Viva em paz, irmãos. O reino que está em você é um reino de paz. A vida que está em você é uma vida de justiça. Você não precisa mais ter medo da condenação. Esses dias eu estava orando, e o Espírito Santo me levou a declarar algo muito forte. Eu gritei lá dentro da igreja. Eu gritei assim: onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus por Jesus que arrancou o pecado. Onde está, ó morte, a tua vitória? Você está no reino, você já recebeu Jesus? A morte perdeu todo o poder sobre você. Você está justificado de todos os seus pecados. Não deixe o diabo te acusar, irmãos. Esses dias eu estava falando da beleza da igreja para um grupo de irmãos. Aí meu irmão disse assim: pastor, que igreja bela é essa que o senhor está pregando? Porque a igreja que eu estou relacionando com ele é cheia de problemas. É problema de pastor, é problema de obreiro, é problema de membros, é confusão, é política dentro da igreja. Eu disse: essa é a igreja que você está vendo. Mas a igreja que ele está vendo, ela está coberta com o sangue de Jesus. Quando Deus olha de lá para cá, irmãos, quando Deus olha do céu para a sua igreja, antes dele nos ver, ele vê o sangue do seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Posso ouvir um glória a Deus? Diga comigo: justiça, paz. Dá uma respirada aí. Amém? Paz. O que a igreja primitiva tinha, irmãos? Paz. A palavra de Deus diz que eles viviam em paz. E por último ele diz: alegria no Espírito Santo. Diga comigo: crente que não vive cheio do Espírito não tem a alegria do Espírito. Por que a igreja não tem a alegria do Espírito, irmãos?
Porque ela não vive cheia do Espírito. Por que a igreja não tem a alegria do reino, que é a alegria do Espírito? Porque a igreja quer ter alegria igual o ímpio. Porque a igreja quer se alegrar como o ímpio se alegra. Esses dias o irmão falou assim: pastor, eu estou bebendo. Eu falei: beleza, pode beber, o problema é seu. Ele disse: não, é porque, sabe, pastor, eu acho que um pouquinho de alegria assim do vinho não tem nada a ver. Eu falei: mas você pode ter mais do que um pouquinho de alegria do vinho. Você pode ter toda a alegria do Espírito. Mas os cristãos, irmãos, querem ter alegria igual o ímpio. Qual é a alegria do ímpio? Carro novo. É por isso que tem tanta gente comercializando a palavra de Deus no Brasil. Porque os cristãos querem ter a alegria do ímpio. A alegria do ímpio é a BMW, irmão. Como é que é o nome? É Vogue? Como é que chama? Evoque. A alegria do ímpio é Evoque. O apartamento no Vata Brava, de R$1,5 milhão. A alegria do ímpio é pegar o cartão lá e colocar na máquina, digitar a senha e ver lá muitos reais na sua conta corrente. Mas a sua alegria não é essa, irmãos. A sua alegria é o Espírito Santo. Onde nós aprendemos isso? Olhando para a igreja do primeiro século. A alegria deles era o Espírito Santo. Porque era o Espírito Santo quem os confortava. Era o Espírito Santo quem os supria. Irmãos, eu ia pregar sobre a tribulação. Chegou aqui, Deus mudou. Eu ia pregar sobre a natureza da tribulação. A maioria dos cristãos não entendem o propósito da tribulação. Eles não entendem a natureza da tribulação. Irmãos, a tribulação não é para destruir você. A tribulação é para provar para você o tamanho do seu Deus. Vou falar de novo. Tribulação não é para destruir você. Tribulação é para provar para você o tamanho do seu Deus. Vou te dizer outra coisa, querido. Preste atenção no que eu vou te dizer. Isso é palavra de Deus para você. Tribulação não significa ausência de Deus. Não deixe a sua alma te enganar. Cuidado para os seus sentimentos não te enganar. Porque às vezes você entra num momento difícil, num momento de tribulação, e a sua alma vai começar a querer dizer para você que Deus foi embora. Quem já passou por uma luta aqui, uma luta grande que você imaginou que Deus tinha ido embora? Eu também já. Mas não foi o Espírito Santo, foi a sua alma. Quer ver como isso não é verdade? Vai comigo para Mateus. Mateus capítulo 20. Último capítulo do Evangelho de Mateus. Capítulo 28. Jesus falando. Depois você lê todo o capítulo em casa. Leia comigo o versículo 20, o último versículo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco uma vez por mês. E eis que estou convosco uma vez por semana. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com você quando, irmãos? Até o fim Ele está com você. Mas nós aprendemos, nós queremos ser como ímpios, nos alegrar com aquilo que o ímpio se alegra, nos alegrar com as notícias que o ímpio se alegra. Não, irmão, a nossa alegria é o Espírito Santo e a certeza de que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero te dizer algo, a sua vida não tem jeito de estar errado. Porque o reino de Deus está em você. A vida de Deus está em você. E essa vida é governada por justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fora disso é religiosidade. Fora disso é doutrina de homens. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então diga, o reino de Deus não é algo aparente. O reino de Deus
É uma vida que está dentro de mim. Diga, e essa vida tem como base a justiça. Eu já estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vai, fala. Diga, segundo, paz. Respira fundo. Terceiro, alegria no Espírito Santo. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Eu vou profetizar aqui, irmãos, que você vai conseguir sentir alegria na tribulação. Porque quem governa você não é a tribulação. Quem governa você não é o medo do câncer. É a alegria do Espírito Santo. Quem já ouviu o testemunho daquele rapaz, está na internet, que não tem braço e nem perna? Ele é um toquinho de gente. Irmãos, aquele homem, ele tem a alegria do Espírito Santo. Eu vi ele contando o começo da vida dele, quando ele conheceu Jesus. Ele começou a questionar Deus, por que ele não tinha braço, por que ele não tinha perna. E aí Deus começou a ministrar a ele justamente o que eu estou ministrando aos irmãos. Deus começou a mostrar para ele que o reino de Deus estava dentro dele. E que a alegria dele não era um braço e nem uma perna. Tem gente que tem braço e tem perna e vive infeliz. Deus mostrou para ele que a alegria dele era o Espírito Santo. Aí no final do vídeo ele mostra a família dele. Você já viu a família dele? Irmão, linda a esposa dele. Tem 2 filhos, ela grávida, né? E ele ali do lado da família dele. Eu fiquei olhando para aquela foto. Aí Deus começou a falar. É a alegria do Espírito Santo. Posso dar glória a Deus? Volte comigo para Marcos. Quem está recebendo essa palavra diz amém. Quem está entendendo da glória a Deus? Volte comigo para Marcos. Versículo 26 diz assim, diz o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Queridos, no versículo 26, você tem 3 figuras. Você tem o homem, a terra e a semente. Amém? Olha aí, vou ler mais uma vez o 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem, uma figura, lançasse a semente, outra figura, na terra, outra figura. Agora Jesus vai explicar como que esse reino que está dentro de você, como que ele processa, como que ele se desenvolve. Porque você não precisa apenas saber que o reino está em você, você precisa desenvolver o reino. Posso ouvir um amém? Por quê, pastor? Porque Deus espera algo de você. Deus não espera obras de você, porque obras é da carne, mas Deus espera fruto de você. Amém? Se o reino está em você, você não produz obras. Se o reino está em você, você produz frutos. E ele vai explicar agora o funcionamento do reino. A primeira figura, o homem, é a figura do Espírito Santo. A segunda figura, que é a semente, olha no versículo 14. O semeador semeia a... O que ele semeia? O que ele semeia? Semeador? Então diga comigo, o homem é o Espírito Santo. Diga, a semente é a palavra de Deus. Diga bem forte, e a terra sou eu. Irmãos, Deus trabalha unicamente com essa palavra. Posso ouvir glória a Deus? Tudo que Deus faz por essa palavra. Escute isso. Jesus disse assim, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantos creem que essa aqui é a palavra que procede da boca de Deus? Jesus disse que você vive por ela.
Como que o reino de Deus processa? O Espírito Santo, irmãos, quando você se entrega à palavra, eu não estou falando de caixinha de promessa. Quem aqui conhece caixinha de promessa? Tem uns crentes velhos aí, né? Os que não sabem, né? É uma caixinha onde eles pegam todas as promessas da Bíblia e colocam dentro daquela caixinha, né? E aquilo é o horóscopo dos crentes. Né? Aí o crente acorda cedo antes de ir para o trabalho, preguiçoso, não ora, não jejua, não busca Deus, né? Ele é almático, então ele é religioso. O que ele faz? Ele acorda cedo, vai lá na caixinha de promessa. Vou ver o que Deus tem para mim hoje. Aí, tchu, aleluia! Aí ele guarda aquela no bolso, no outro dia faz de novo. Mas naquela caixinha só tem promessa. São os crentes que não entendem o reino de Deus. Irmãos, Deus não está aqui para servir você. Você que está aqui para servir a Ele. Aí no outro dia ele tira outra promessa. E de promessa em promessa ele vai. E a cada dia a vida dele fica pior. Quando você se entrega a essa palavra, irmãos, igual explica no Salmo 1, quando você se entrega a essa palavra, dia e noite, quando você medita na palavra, não estou falando de ler é visão panorâmica, meditar é mergulhar fundo. Quando você pega essa palavra, pega o Salmo 1 e lê ele 50 vezes. Eu li Romanos capítulo 8 80 vezes. Eu estou lendo o livro de Efésios, estou terminando 50 vezes. Eu estou lendo o livro de Colossenses 60 vezes. Um dos homens que mais me ensinou sobre o reino de Deus, ele já decorou o Novo Testamento, agora ele está decorando o Velho Testamento. Quando você se entrega a essa palavra, o Espírito Santo pega essa palavra e coloca na terra, que é o seu coração. E quando ele coloca essa palavra dentro de você, irmãos, se prepare para viver o melhor de Deus. O homem pegou a semente e colocou na terra. O reino de Deus é assim. O Espírito Santo pega a palavra, mas você precisa se entregar à palavra. Pega essa palavra e coloca no seu espírito. Não a letra, não o logos, mas o espírito da letra, mas a palavra revelada, a revelação de Deus, o rema de Deus. Deus coloca o entendimento da palavra dentro do seu espírito. Posso ouvir um amém? Eu tenho ensinado muito sobre maturidade, irmãos. Por onde eu vou no Brasil? Porque a igreja brasileira, ela é rasa. Ela não tem revelação, ela não tem profundidade em Deus. Sabe por quê? Porque dá pouca condição para que o Espírito Santo lance a semente na terra. Queridos, o professor de Bíblia tem nome, chama-se Espírito Santo de Deus. Jesus disse que ele foi colocado em nós para nos ensinar todas as coisas e para nos anunciar as coisas que hão de vir. Então, quando você se entrega à palavra, você dá condição do Espírito Santo pegar a palavra de Deus e implantar dentro de você. Olha o próximo versículo, olha o versículo 27. Depois dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse, não sabendo ele como. Diga comigo, depois que a semente, todo mundo que falar vai para o céu. Depois que a semente, viu como funciona? Diga, depois que a semente foi colocada na terra, a terra dormiu. Diga para o seu irmão, fala, vai dormir. Irmãos, dormir na Bíblia não é o dormir que você está pensando não, viu? Dormir na Bíblia fala de descanso. Posso ouvir um amém? Diga comigo, dormir na Bíblia fala de descanso. Quando Deus fala com você, irmãos, pode descansar, porque Ele vai fazer o que Ele falou para você. Sabe por que nós não descansamos? Porque nós não temos palavra revelada dentro de nós. Sabe por que muitas vezes você não descansa? Deste tormento que o mundo, que a sociedade, que a faculdade,
coloca você. Sabe por que você não descansa? Porque você ainda não tem a palavra revelada em você. Eu me lembro quando Deus mandou eu ir à África. Logo depois Deus me mandou eu levar minha esposa. Primeiro Deus falou comigo, vai à África. Depois Deus falou comigo, mas leva a sua esposa, que era o sonho dela de ir à África. Antes disso eu tinha feito uma viagem para o Oriente. Irmãos, é impressionante quando Deus fala com você. Quando Deus coloca a revelação dele dentro de você. Escute o que eu vou te falar, experiência própria. Eu sei também que muitos de vocês já teve essa experiência. Mas quando Deus falar com você, se recuse a ouvir qualquer outra voz. Descanse, durma, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, Ele vai cumprir o que Ele falou para você. Na véspera de uma viagem para o Oriente, eu ia em 5 países. Quando falaram que eu ia para aquela viagem, o pastor José falou o valor que eu precisava em dólar. Geraldo, você precisa de tantos dólares para essa viagem. É interessante, irmãos, quando Deus fala, você tem que tomar muito cuidado. Porque o João disse que há muitas vozes. Esse mundo tem muitas vozes, irmãos. Tem a voz da incredulidade que você ouve dentro da igreja, daquele irmão que não crê. Né? Você deu uma dorzinha aqui, você falou, irmão, deu uma dorzinha, é câncer. Não, irmão, é coisa leve. Ah, então deve ser só uma úlcera. Diga para o seu irmão, fala, cuidado com as vozes. Você tem a voz da televisão, você tem a voz da mídia, você tem a voz da política, você tem a voz do presidente. E eu confirmei com o pastor José, ele disse, você precisa de tantos dólares. Era uma reunião de oração, e eu fui para a reunião de oração, e chegou lá um irmão, me encontrou, sabia da minha viagem. Ele falou assim para mim, pastor, o senhor viu o dólar? Falei, vi não, cadê ele? Eu estou precisando dele. Ele disse, pastor, o dólar foi lá em cima. Eu falei, e eu com isso? Ele disse, não, pastor, porque se o dólar subir, atinge todos nós. Eu falei, querido, dá para você me mostrar o livro, o capítulo, o versículo? Mas eu te mostro onde está escrito que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se Deus falou com você, descanse, Ele é fiel. A voz dele é como voz de muitas águas. Você já provou de um tsunami? O tsunami vem levando tudo. Assim é a voz de Deus. Quando Ele fala, Ele passa por cima do câncer. Ele passa por cima de tudo. Porque a voz dele é soberana. Se Ele falou, deita, durma, descansa. Aleluia! Depois ele dormiu. Aguenta a unção de Deus aqui essa noite. Aleluia. Oh, Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Você pode levantar as suas mãos e por um minuto agradecer a Deus pela palavra dele. Aleluia. Oh, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. O seu corpo não foi feito para as doenças. O seu corpo é a casa do Espírito Santo. E é uma palavra de Deus para você. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Ele te diz essa noite, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O teu Deus é fiel. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Diga comigo, a minha função é de me entregar essa palavra. Diga, e à medida que eu me entrego, o Espírito Santo vem e fala comigo. E quando ele fala comigo, acabou. Diga comigo, é questão de tempo, vai nascer.
É questão de tempo, vai nascer. Essa igreja está aqui hoje porque Deus há anos atrás falou com alguém. Não conheço a história, mais ou menos. Essa menina foi curada, foi resolvido o problema dela porque Deus falou com alguém. Porque é assim. Primeiro ele fala, ele coloca a semente dele, a verdade dele dentro de você. E aí você não precisa de mais nada. Porque a palavra dele é suficiente. É muito maior do que o Barack Obama. É muito maior do que o dólar. É muito maior do que o câncer. Aleluia. Oh, Espírito. Aleluia. Queridos, o seu Deus. Você não tem um Deus. Ouça isso. Você tem o único Deus. Todos os outros não são, mas o seu é. Então você não tem um Deus, você tem o único que é Deus, é o seu. E ele não é homem para que minta. Precisamos aprender a viver no reino, irmãos. Precisamos entender esse reino em nós, funcionando, produzindo fruto, produzindo resultados. Ele se deitou, olha aí para a sua Bíblia, depois dormisse e se levantasse, dia, de noite e de dia. Diga, ele dormiu, mas chegou uma hora que ele levantou. Sabe o que eu entendo no meu espírito aqui essa noite? Deus está levantando algumas pessoas aqui, irmão. Essa palavra está levantando gente aqui essa noite. Escute, chega uma hora, irmãos, que a palavra de Deus é tão poderosa em você que você sai daquela condição que você estava. Você sai daquele lugar. Isaac estava numa terra de fome e queria ir lá no rei dos filisteus, se humilhar, se prostrar para os reis dos filisteus. E Deus apareceu a Isaac e diga, não vá. A terra era de fome. Isaac estava debaixo de pressão, irmãos. Escute isso. Não tome decisão debaixo de pressão. Espere Deus falar com você. Vou repetir, não tome decisão debaixo de pressão. Fique lá até você ouvir a voz de Deus. Fique lá até Ele falar com você. Se Ele não falar, fique lá dia e noite. Mas não vá pelo seu ímpeto. Não faça pela necessidade. Não faça porque as pessoas estão falando. Não faça porque está todo mundo fazendo. Esses dias eu disse que eu não ia fazer algo. Um pastor disse assim para mim, mas está todo mundo fazendo. Eu disse, mas eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Você é um indivíduo, um filho de Deus, um servo de Deus, que Deus colocou o Espírito dentro de você para fazer uma conexão, para falar com você e ensinar a você a viver no reino por meio da verdade dele e da palavra dele. Porque a verdade não é o que você está ouvindo na faculdade, a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. A verdade não é o que você sente, é o que Deus diz na sua palavra. A verdade é o que a Dilma diz, a verdade é o que Deus diz a nosso respeito. Nós estamos em um reino, nós não estamos no Brasil, nós não estamos no PT, nós estamos em um reino, no reino de Deus. Chega uma hora que você fica indignado. Chega uma hora que você se levanta. Chega uma hora que você mete o dedo na cara do diabo. Hã? Sim ou não? Tem hora que você tem que se levantar, irmãos. Não é se entregar à circunstância. É meter o dedo na cara do diabo.
Ele se levantou e perseverou. Diga comigo, dia e noite na Bíblia fala de perseverança. Irmãos, o reino você o conquista quando você aprende a perseverança. Deixa eu ler um texto com você em Tiago. Eu tenho mais 10 minutos? O Nica Namassu. Abre lá comigo, vai comigo para Tiago. Nossa, agora eu empolguei, acho que eu vou mais mesmo. Estou brincando, irmãos, estou brincando. Ô, demais! Vai comigo para Tiago. Cadê Tiago? Estava aqui hoje. Tiago capítulo 1. Queria que todos abrissem, por favor. Se você não tem Bíblia, aproxime de um crente e vamos ler todo mundo junto. Todos os homens naturais dessa igreja vão se tornar espirituais. Os que não tiveram aí no encontro entendeu, né? Mas vai entender. Versículo 2 do capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu vou, pro céu eu vou. Diga pro seu irmão, fala, irmão, fique alegre. Você está passando por um monte de tribulação? Se alegre. Diga comigo, porque a natureza da tribulação é me ensinar, me mostrar tamanho do meu Deus. Primeira vez que eu li isso aqui foi esse apóstolo Tiago, está com gozação na minha cara. Quem vai ficar pulando de alegria, cheio de tribulação na vida e celebrando? A pessoa foi lá na sua casa, chegar com uma caixa de foguete. E a sua mulher disse, o que foi isso, marido? Ah, meu bem, nós estamos com tanta tribulação que eu resolvi só para foguete. É mais ou menos o que o Tiago está falando aqui, né, irmãos? Aí o versículo 13 diz assim, sabendo. Senta direito nessa cadeira. Faz uma cara de profeta, vai lá. Não, é cara de profeta, não é cara de quem está sentado no vaso, não. Teve um feito assim, ó. Não, aí está no trono branco, né? Olha o próximo versículo. Sabendo. Pergunta para o seu irmão, você sabe? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Diga comigo, a tribulação, ela vem para provar minha fé. Agora pergunta para você, pastor? Todo mundo, pastor? Quando a minha fé é provada, o que eu vou ganhar? Você não vai ganhar carro novo. Você não vai ganhar casa nova. Você não vai ganhar muitos milhões na conta corrente. Você vai ganhar o que você precisa, irmãos. Perseverança. Porque o reino é conquistado por perseverança. Quantas pessoas que já passaram nessa igreja, na minha igreja em Goiânia, e não estão lá mais? Quantas se perderam? Quantos pastores estão se perdendo? Quantas famílias estão se perdendo? Famílias que um dia esteve aqui, que sentou aí, que foi batizada, que ouviu essa palavra, que tomou a ceia, mas não aprendeu a viver no reino. Porque pregaram o evangelho de mar de rosas para ela. É o evangelho de vir para Deus consertar a sua vida. Mas eles não explicam que conserta é quando nasce de novo, é quando recebe Jesus. Deus não conserta a sua vida dando coisas materiais para você, irmão. Isso é consequência do seu andar com Deus. Salmo 24 diz que a terra e tudo que há na terra pertence ao Senhor, e os que habitam nela também. Então diga para o seu irmão, fala, nem você é de você. A terra é de quem? Tudo que tem na terra é do? Você é o que dele? Hã? O que você é dele? Então de quem é a terra? De quem é tudo que tem na terra? Então pare de correr atrás, porque já é seu. Aprenda a viver no reino de Deus.
Ele levantou dia e noite. Volte para a parábola. Ele se levantou de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse. Diga comigo, que Deus fala comigo, germina e cresce. Irmãos, essa igreja aqui vai ser muito grande em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seu ministério vai ser muito grande, não é? Eu estava contando para os irmãos. Estava contando para os irmãos lá no evento, né? Do irmãozinho que chegou para mim lá em Brasília. Peguei 3 dias na igreja dele, uma igreja grande, umas 2.000 pessoas. Igreja Batista Benézia do Guará, uma igreja compridona, né? E o irmãozinho chegou para mim no último dia. Falou, pastor, vem cá, coloca a mão na minha cabeça aqui, ora por mim, pastor. Eu quero tudo que o senhor tem. Mas tudo mesmo, rápido tacho. Eu disse para ele, você quer tudo que eu tenho? Ele disse, não, mas é tudo mesmo, é para rápido, não é para ficar nada. Falei para ele, senta ali numa cadeira. Tinha algumas irmãs assim que eu ia orar com elas. E eu disse para ele, quando terminar, nós vamos conversar lá, para saber se você realmente quer tudo que eu tenho. Queridos, eu não tenho tempo aqui, mas vocês não sabem o que eu já passei no reino de Deus. Vocês não sabem o que eu já passei nessa minha vida cristã, de lutas. Uma vez uma pastora chegou e me deu uma profecia. Sabe qual era a profecia? Ela queria que eu entrasse no negócio, no rede de marketing, e eu não entrei. Então ela liberou uma profecia sobre mim. Ela disse, você vai passar fome. Você vai passar fome, você e a sua família vai passar fome. Quando eu estava terminando o Instituto Bíblico, o pastor deu o microfone para os alunos, para cada aluno falar daquilo que, das suas expectativas ministeriais. Eu peguei o microfone e disse, eu creio que Deus vai fazer de mim um pregador, e eu vou pregar no Brasil e nas nações. Quando eu disse assim, meus colegas, tudo olhando para mim, de rabo de olho, cotovelando uns aos outros, tipo assim, esse pintorzinho de parede não chega a lugar nenhum, não. Quando eu sentei lá na cadeira, tinha um pastor que hoje está em Ribeirão Preto, ele bateu a mão nas minhas costas e falou assim, você não vai virar nada. Essas foram as profecias que eu recebi. Sem contar a perseguição que eu já passei, dinheiro que eu já emprestei para clientes, vocês não me pagaram. Né? E lutas, perseguições, morando com a família dentro de um quarto, emprestado. Eu, minha esposa, minhas 2 filhas e meu cachorro, o Pete. O Pete não falava, irmãos. Minhas filhas iam estudar, minha esposa ia vender joia, ficava só eu e o Pete lá no quarto. Eu punho o Pete na janela e disse, Pete, por que tudo isso? O Pete fazia. Só isso que o Pete falava. Mas agora eu vou falar como Paulo, mas em todas essas coisas eu fui mais do que vencedor. Tribulação tem tempo de vencimento. Tribulação tem data de vencimento. Quando Deus fala com você e você crê, se prepara porque acaba. Tende por motivo de toda alegria o passardes. Não é ficar, é passar. No reino você não fica, você passa. Quem está me entendendo da glória a Deus? Volte para a parábola. Irmão, o Senhor está enchendo a minha boca de riso. Não vou dizer para você que a vida cristã é um mar de rosas. Não é, queridos. Há momentos difíceis. Porém, quando você aprende a viver no reino, até nos momentos difíceis, você levanta as suas mãos e louva, e adora, e agradece. Porque você entende que você não é aquilo que a sua alma está tentando provar para você que você é. Você entende que você é filho de Deus. Você entende que você é produto, fruto da palavra de Deus. O seu futuro já está traçado, irmãos. Um dia eu estava lendo Apocalipse, e aí eu comecei a ler lá,
onde Deus vai jogar Satanás, lá no tachão de fogo. Quando chegou naquela parte, comecei a rir. Irmãos, eu dava aquela risada no quarto. Falei pro diabo, você vai queimar no fogo! Por toda a eternidade vai estar no tacho de fogo. E eu vou estar com o Rei da Glória. Lá dos céus, você vai me assistir com o Rei da Glória. Esse dia eu estava lendo sobre o milênio, irmãos. Que coisa linda, né? Eu sou neném perto do Stanley. O Stanley é que entende essas coisas. Mas eu estava lendo um pouquinho sobre o milênio. Essa terra vai ser restaurada, irmão. Nós vamos estar andando aqui com Jesus com o corpo glorificado. Irmãos, eu vou pôr língua pro diabo todo dia no milênio. Todo dia no milênio eu vou botar língua pro diabo. Ele vai estar preso. Ele na cadeia e eu reinando com Jesus. Vale a pena você perseverar em Deus, irmãos. O reino está em você. A vida dele está em você. A justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo é que governa você. E todas as coisas cooperam para o seu bem. E em todas as coisas você é mais que vencedor. Amém? Vamos terminar. Versículo 27 mais uma vez. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Diga bem forte comigo. Não sabendo ele como. Diga comigo. A minha vida é um milagre. Diga aí, milagre não se explica. Amém? A sua vida é o quê? E milagre? Você pode dar um glória a Deus? Não tente saber como que Deus faz, isso é problema dele. Não deixe a teologia virar a sua cabeça. Tem gente que quer estudar Deus. Irmãos, ninguém consegue estudar Deus. Eu não sei se existe essa palavra, mas Deus é inestudável. Existe essa palavra? Inestudável. Você que é advogado, fala bem, deve saber, né, irmãos? A partir de hoje existe. Diga comigo, não sabendo como. Diga para o seu irmão, fala, tem coisa na sua vida que você nunca vai conseguir explicar. Você vai saber só dizer, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! Irmãos, o reino é tremendo. Aí tinha um homem cego de nascença. Ele encontra Jesus no sábado. Aí Jesus cura ele. Que virou um problema lá entre os religiosos. Foi um problemaço lá na sinagoga dos religiosos. Aí foram atrás do menino, do cego. E começaram a questionar, como você está curado? Hoje é sábado. Igual algumas igrejas que tem aí hoje, né, irmãos? Tem o dia da cura e da libertação, é sexta-feira. Não vai segunda não, que você vai voltar doente, viu? Dia da família é segunda. Se você tiver com problema na família e é sábado, você tem que esperar. Começaram a questionar ele. Como você está curado? Sábado não é dia de cura. Deus não cura ninguém no sábado. Quem te fez isso? Irmãos, aquele ex-cego estava cercado de teólogos. Vamos abrir a Bíblia para ver onde está isso. Vamos estudar aqui na teologia. Como que pode? Hoje é sábado. Ele era cego, agora está vendo. Aí ele virou para aqueles homens e disse assim, olha, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Porque eles queriam saber quem tinha curado ele, o nome de Jesus, o nome do homem que tinha curado. Irmãos, ele não sabia nem o nome de Jesus. Isso é a graça de Deus. Ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Ele disse, olha, eu só sei de uma coisa. Eu era cego. E agora eu vejo.
Tem mais nada para discutir. No reino tem coisas que você nunca vai explicar, irmãos. Foi Deus quem fez e acabou. E também não tenta explicar, não tem que explicar. Porque o reino de Deus é assim, ele vai processando assim. O Espírito Santo coloca a verdade dentro de você, a palavra revelada. Você vai descansar, você vai dormir, depois você se levanta, toma uma posição, assume o que você é no reino, e as coisas começam a acontecer, e vai te tocar milagre em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E Deus vai transformar toda a sua casa, e todo o seu redor, e não tem como explicar muito. É só dizer, não sabendo Ele como. Porque o nosso Deus é tão poderoso que Ele faz coisas que nós não conseguimos explicar. Posso ouvir um glória a Deus? Enquanto você vai ficando em pé, diga para a pessoa que está ao seu lado. Diga, o seu Deus, Ele é tão poderoso que Ele faz coisas que você não consegue explicar. Diga para o seu irmão, fala, nem tem que explicar. Somente desfrute daquilo que seu Pai te deu. Posso dar glória a Deus? Eu sei que a palavra de Deus já se moveu nesse lugar, irmãos. Ouça. Você não precisa carregar enfermidades no seu corpo. Seu corpo não é feito para as doenças. Seu corpo é a casa do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Você não precisa viver uma vida limitada pelo dinheiro. Seu Deus é o dono do ouro e da prata. Você não precisa viver oprimido. Aos seus Ele dá enquanto dorme. Irmãos, tem uma unção de libertação aqui essa noite, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo poderoso aqui essa noite. Pastor, porque o senhor sabe? Porque nós sabemos pelo Espírito. Diga comigo, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E eu sei do que está operando aqui essa noite. O Senhor está operando libertação nesse lugar. Ele está nos arrancando da religiosidade e nos ensinando a viver no reino. Quem está no reino aqui, dá glória a Deus. Então diga comigo, no reino, todo mundo, no reino, há toda provisão. Diga, o reino é onde eu ando curado. Diga, no reino é onde eu ando suprido. Diga, é no reino que eu conheço a vida de milagres. Diga, é no reino que eu vejo o tamanho do meu Deus. Diga, é na tribulação que eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E o seu poder que opera em nós é o poder do reino de Deus.